Que frio, meus irmãos! Boa noite! E que a gloriosa graça de Cristo Jesus continue reinando sobre as nossas vidas. Que dia friozinho, que tempo gostoso e bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, nos dias dos namorados. E aí desde já eu quero abençoar todos os casais da nossa igreja, todas as pessoas solteiras também, por que não, da nossa igreja, as famílias da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando. Quero fazer menção aqui, nosso irmão Gilmar, mais uma vez aqui, que Deus continue te abençoando, meu querido, e fale ao seu coração mais uma vez. Queria fazer menção também da nossa irmã Neu, estávamos com saudade, viu, Neu? Estava com muita saudade, você deixou o nosso coração assim, ó, vazio de tanta saudade, mas agora a gente estamos felizes, né, irmãos? Nossa irmã Neu está aqui de volta. Meus irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 25, e domingo de noite nós vamos, eu vou enfatizar um aviso que eu vou dar aqui agora, mas já quero adiantar. Os irmãos sabem que a igreja do pastor Alexandre Bispo foi recepcionada como congregação da nossa igreja, amém? Os irmãos se lembram disso? E o nosso irmão, nosso pastor Alexandre Bispo, junto com a sua igreja, iniciou na última segunda-feira um projeto de plantação de uma nova igreja, né? Na verdade é um ponto de pregação que surgiu ali na Urbis, na Urbis, se eu não me engano é Urbis 1 ou Urbis 2, ali nas casas populares. Quem se lembra aqui, naquela localidade onde era o antigo bar Malhação? Quem se lembra? Acho que Maia se lembra. O bar fechou já tem um tempo, e o dono do bar, o dono do espaço, é irmão da esposa do pastor Alexandre, e ele colocou assim o desejo, expôs o desejo de que aquele espaço futuramente se tornasse uma igreja. Então o pastor Alexandre, em vista disso, começou um ponto de pregação na última segunda-feira, e toda segunda-feira estará sendo realizado cultos ali com algumas pessoas ali da localidade que ainda não são cristãs, que estão congregados. Então, pastor Valdério, eu vou conversar com ele depois. Nós nos colocamos à disposição do pastor Alexandre para juntos a gente caminhar e apoiar financeiramente no que a gente puder, e também na presença, fazer uma equipe base para toda segunda, pelo menos 2 ou no máximo 3 segundas-feiras, estarmos ali. Eu particularmente já fiz esse compromisso com ele de podermos apoiar esse projeto. Então eu gostaria que os irmãos orassem por isso, e dentro da possibilidade, depois o pastor Valdério a gente vai estar conversando para reunir uma turma para nas segundas-feiras, não todas, né, mas pelo menos no mínimo 2, no máximo 3, a gente está apoiando aquele projeto de plantação, tá bom, meus queridos? Orem por isso. Nós vamos ler o Salmo 25, nós lemos na semana passada todo ele. Hoje a gente vai enfatizar dos versos 4 ao verso 15. Então, Salmo 25, os versos 4, do verso 4 até o verso 15, a gente não vai ler ele todo, né, na íntegra. Quem esteve aqui na semana passada sabe o porquê. Nós dividimos o Salmo 25 em 3 blocos. O primeiro bloco vai do verso 1 ao verso 3, nós pregamos na semana passada. E o segundo bloco vai do verso 4 ao verso 15. O texto sagrado diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor,
Por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Verso 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém? Com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de conversar com vocês à luz desses versos que nós acabamos de ler. E nós, na semana passada, nós falamos que esse salmo, ele é dividido em 3 blocos, ok? O primeiro bloco vai do verso 1 ao verso 3, e a ênfase dos salmistas, nos 3 primeiros versículos, é acerca da necessidade de, ao longo da nossa caminhada com o Senhor, nós confiarmos em Deus. Nesse segundo bloco, que vai do verso 4 ao verso 15, o salmista enfatiza a necessidade de nós dependermos do Senhor ao longo da nossa caminhada com Ele. Depender do Senhor para que o Senhor nos dê a direção. Se eu for fazer uma pergunta aqui para você nessa noite, quantos aqui nessa noite, ao longo de alguma viagem, principalmente o pessoal que dirige, obrigado minha irmã, você alguma vez, fazendo alguma viagem, você já se perdeu? Quem aqui já se perdeu fazendo alguma viagem? Várias vezes eu já me perdi. Maia nunca se perdeu, né, Jó? Só se for sozinha, porque com Jó do lado, Jó vai dando a direção, né? Quem nunca se perdeu, principalmente em lugares que a gente não conhece, até mesmo aqui na cidade, bairros que a gente não conhece, quem nunca se perdeu? Quem nunca se perdeu numa rua? Quem nunca se perdeu no shopping center? Você já teve o prazer de se perder no shopping? Coisa boa é se perder no shopping, né? E você entra em piso, entra em corredor, sai em corredor, vai num piso, vai no outro, e você se perde. Onde é a saída? Onde é o banheiro? Onde é que está minha esposa? A coisa boa é se perder no shopping. Certa feita, eu, Rita e Davizinho, nós fizemos uma viagem a Maceió, a primeira vez que nós fomos. E mesmo eu usando o GPS, eu gosto sempre de usar o GPS, ai de mim se não fosse o bendito GPS. E mesmo usando o GPS, eu deixei de entrar na entrada que o GPS indicou, e eu perdi a entrada. E eu fui entrar numa outra rua, e essa outra rua que nós entramos, nos levou para o centro, o meio da Feira Livre de Maceió. Uma rua bem estreitinha, e eu falei, meu Deus, aonde eu vim parar? Rita se desesperou do lado. Davizinho era bem pequenininho, falou nada, graças a Deus, mas eu fiquei desesperado, o coração acelerou. Meu Deus, Rita, como é que a gente vai sair daqui? E aí de repente eu encostei o carro do lado e veio aquela vozinha do GPS, recalculando a rota. E o GPS recalculou, que voz bendita aquela do GPS, recalculando a rota. E o GPS recalculou a rota, e em poucos minutos a gente chegou no nosso hotel, e aí a gente ficou em paz. Quantas vezes, meus amados irmãos, isso não acontece conosco na nossa jornada de vida? Quantas vezes nós nos perdemos nos nossos caminhos familiares? Quantas vezes na nossa jornada conjugal, quantas vezes na nossa jornada familiar, enquanto pais, educando filhos, criando filhos, nós nos perdemos. Quantas vezes nós nos perdemos na nossa jornada profissional. Quantas vezes nós começamos até bem uma profissão, começamos até bem um curso, começamos até bem uma faculdade, uma universidade, mas no meio do caminho nós nos perdemos. No meio do caminho nós nos desanimamos. No meio do caminho nós perdemos o foco. Quantas vezes no ministério não é assim? Quantas vezes começamos bem no ministério, começamos empolgados, cheio de planos, cheio de sonhos, mas aí vem as dificuldades, vem os dissabores, vem o desgaste e a gente se desanima.
Quantas vezes entretenimentos da vida nos tiram da rota correta? Quantas vezes isso acontece conosco na nossa vida financeira? Começamos o ano cheio de empolgações, cheio de planos, fazendo um planejamento financeiro. Não, nós vamos guardar dinheiro, porque no final do ano a gente vai fazer isso, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer uma reforma na casa, a gente vai trocar algum móvel na nossa casa, a gente faz planos, mas de repente, no meio do ano, no meio da trajetória, a gente se perde. Situações que nos colocam em verdadeiros labirintos. E a gente fica perdidos, e a gente fica sem direção. Por essa razão, eu acredito que o salmista escreve esse segundo bloco do Salmo 25. Porque o segundo bloco do Salmo 25, o salmista vai convidar o povo de Israel, ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada de vida, ao longo da sua jornada espiritual, a se deixar conduzir, a se deixar direcionar, não pelo GPS terreno, mas pela presença e pela voz e pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Em síntese, como nós falamos na semana passada, nós vamos falar nessa noite que a igreja, em sua jornada sinuosa, ou em sua jornada cheia de curvas, precisa expressar confiança, foi o sermão da semana passada, dependência, que é o de hoje, e na próxima oportunidade, esperança no Senhor. Nós precisamos, ao longo da nossa jornada, expressar dependência do Senhor. E o salmista enfatiza isso, ou ensina essa dependência de três formas. Eu gostaria que você, junto com a sua Bíblia, pensasse comigo. Em primeiro lugar, o salmista nos ensina que depender dos caminhos de Deus revela um coração humilde. Se nós queremos ser guiados, direcionados e orientados pelo Senhor ao longo das mais diversas áreas da nossa vida, nós precisamos ter um coração humilde. Veja comigo os versos 4, verso 5 e o verso de número 9. O verso 4, o salmista diz: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Verso 5: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. O verso de número 9 ainda diz: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Ao longo da sua jornada com Deus, entre desertos e palácios, o salmista e rei Davi aprendeu uma dura e preciosa lição, meus amados, que ao longo dos nossos caminhos, ao longo das nossas veredas, ao longo da nossa vida, nós precisamos entender que somente o Senhor tem a sabedoria certa, tem a sabedoria necessária para nos dar a direção, para nos guiar. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, somente o Senhor tem a sabedoria certa. É isso que Davi aprendeu, e aprendeu às vezes a duras penas. Entre desertos e palácios, Davi foi treinado a depender da direção de Deus, da orientação do Deus Todo-Poderoso, de perceber a direção de Deus e se deixar guiar, e se deixar ensinar, e se deixar orientar, para que ele possa viver, ou para que ele pudesse desfrutar do centro da vontade de Deus para a sua vida. E ele constrói esse Salmo 25, mais uma vez eu digo, nós não sabemos o contexto histórico em que levou o salmista Davi a escrever o Salmo 25, mas nós percebemos, por meio dos versos 4, 5 e 9, como Davi ele canta, como Davi ele ora insistentemente ao Senhor por direção. Veja comigo o verso de número 4, a parte A do versículo. O salmista Davi, ele faz um pedido ao Senhor: mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ele faz um pedido, e o pedido que Davi faz é: Deus, mostra para mim os teus caminhos. Verso 4, a parte B, o verso diz ainda: ensina-me as tuas veredas.
E aí eu vou dar uma dica para você, você que gosta de estudar a palavra de Deus. O salmo é uma poesia, e esse salmo, o verso 4, é uma estrofe dessa canção. E o salmista Davi, no verso 4, ele repete a mesma ideia de duas maneiras distintas. Ele faz o que nós chamamos de paralelismo, para enfatizar uma realidade. Veja comigo que mostrar, no verso de número 4, faz paralelo com ensinar. Verso 4, a parte A, mostra-me. Verso 4, a parte B, ensina-me. São sinônimos. Mostra-me, ensina-me. Mostrar e ensinar o quê? O que que Davi pede para Deus? Mostrar e ensinar. Verso 4, a parte A, os caminhos do Senhor. Verso 4, a parte B, as veredas. Ensina-me as tuas veredas, ensina-me os teus caminhos, são sinônimos. Davi está enfatizando: meu Deus, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me ensine os teus caminhos, porque eu não sei. Veja comigo, meus amados, no verso de número 5, a parte A, ele enfatiza a mesma realidade: guia-me com a tua verdade e ensina-me. Mais uma vez Davi usa o verbo ensinar, o mesmo verbo que ele usou no verso de número 4, ele agora usa no verso de número 5 para enfatizar. E ele olha no verso de número 5, a parte A, ele pede: guia-me. Como um cego que não sabe andar sozinho, que precisa de um guia, que precisa que alguém pegue pela mão: guia-me, Senhor. De que forma Davi quer ser guiado? De qualquer jeito, de qualquer maneira, seguindo a sua própria voz? Davi quer ser guiado segundo a sua própria vontade? Não, ele diz: guia-me com a tua verdade. Eu quero ser guiado, Senhor, ao longo da minha jornada familiar. Eu quero ser guiado, Senhor, ao longo dos meus relacionamentos. Eu quero ser guiado, Senhor, na minha vida espiritual. Eu quero ser guiado, Senhor, na minha vida ministerial. Eu quero ser guiado, Senhor, na minha vida profissional, acadêmica, conjugal. Eu quero ser guiado na tua verdade. É um pedido difícil, mas é isso que ele está pedindo. É isso que ele está enfatizando. E a razão que Davi pede isso, ele explica no verso 5, a parte B do versículo 5, a parte B do versículo. Por que que Davi pede para ser guiado na verdade do Senhor e ser ensinado pelo Senhor? Ele diz: pois tu és Deus, meu Salvador. A minha esperança está em ti o tempo todo. Por que que esse homem pede para ser guiado? Porque Deus é o seu Salvador, e a esperança dele está única e exclusivamente depositada em Deus. Agora veja comigo o verso 9. Estou enfatizando aqui os pedidos do rei Davi. O verso de número 9 começa dizendo: conduz. Esse verbo conduzir é o mesmo verbo, é a mesma palavra guiar usada no verso de número 5. Ele repete palavras, meus irmãos. Olha, outra dica que eu vou dar aqui para você que gosta de estudar a Bíblia: quando você vê um autor repetindo palavras, é porque ele quer dar ênfase. No verso 5 ele diz: guia-me. No verso 9 ele usa a mesma palavra, conduz. Conduzir quem? Conduz os humildes na justiça e lhes ensina. Olha o verbo ensinar mais uma vez. 3 vezes Davi usa o verbo ensinar. Ensina-me, ensina-me, ensina-me. Ensinar o quê? O seu caminho, Senhor. Por que que eu trouxe esse levantamento dos versos 4, 5 e 9 para vocês? Para que vocês possam perceber que Davi, quando escreve esse salmo, ele está convidando o povo de Israel a trazer à sua memória, todas as vezes que o povo de Israel cantasse esse salmo de número 25, eles pudessem trazer à memória os 40 anos
Se eu não me engano, foi o irmão Jackson que orou nesse sentido. Os 40 anos que eles passaram no deserto, sendo guiados, de dia por uma nuvem, e de noite por uma coluna de fogo. 40 anos Deus guiando o seu povo, 40 anos Deus cuidando do seu povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ao longo da vida a gente pode se esquecer de que se a gente chegou aqui onde nós estamos, foi que a mão poderosa de Deus nos guiou e nos sustentou. Então Davi escreve o Salmo 25 para dizer: olha, essa convicção, essa certeza, essa necessidade que eu, que você, que nós temos de ser guiado, não deve ficar apenas no passado, deve ser um pedido constante do nosso coração. Deus, guia o meu coração, ensina-me os teus caminhos, conduz a minha vida, sustenta a minha família, direciona a minha casa, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, eu diria que jamais conseguiremos descobrir, meus queridos, jamais poderemos descobrir por nós mesmos, qual o caminho do Senhor para a condução e educação dos nossos filhos. Como educá-los, como criá-los. Nós precisamos ser ensinados, guiados e conduzidos pelo Senhor. Nós jamais conseguiremos descobrir, meus irmãos, por nós mesmos, que lições que o Senhor deseja nos ensinar diante dos desertos que a gente passa, diante dos momentos difíceis que a gente passa. Jamais conseguiremos descobrir por nós mesmos quais são as lições, quais são os ensinamentos que Deus quer forjar no nosso coração. Nós precisamos que o Senhor nos mostre, como Davi ora no verso de número 4, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, abre os nossos olhos, Senhor, para que eu perceba a beleza da tua glória, a direção do Senhor para a minha vida. Essa tem que ser a minha, essa tem que ser a sua, essa tem que ser a nossa oração, meus irmãos. Numa geração onde as pessoas estão cada vez mais sendo guiadas pelo vazio da sua alma, pelos seus achismos, pelas suas conveniências. Quantos homens e mulheres, quantos jovens se dizem cristãos, se dizem discípulos de Cristo, mas na hora de tomar decisão acerca da vida, na hora de tomar um norte na sua jornada, na hora de tomar um caminho a seguir, não é a voz do Senhor que ele ou ela busca se orientar. O salmista Davi, ele pede ao Senhor: Deus, eu não quero ser guiado pelo meu coração, eu não quero ser guiado pelas minhas emoções. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. E eu percebo que para que isso aconteça nas nossas vidas, nós precisamos de humildade. Nós só seremos conduzidos pelo Senhor se tivermos humildade. O verso de número 9 diz assim: conduz os humildes. Essa palavra humilde, ela foi traduzida para uma versão do Antigo Testamento. Você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas ele foi traduzido para o grego bem tempo depois, e essa palavra humilde significa no grego manso, calmo, doce. Essa é a mesma palavra que Jesus vai usar em Mateus capítulo 5, verso de número 5, para dizer: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Essa mesma palavra humilde, ela vai ser usada por Jesus em Mateus capítulo 11, verso 29, quando Jesus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Nós só conseguiremos ser humildes a ponto de nos deixar guiar e moldar por Jesus, se nós nos rendermos àquele que é humilde, àquele que é manso, e trocarmos o nosso fardo pelo dele, para que a gente encontre descanso para a nossa alma. O falecido pastor batista Billy Graham disse certa feita: o lugar que Deus está guiando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e orações constantes. Deixe-se guiar pela voz do Senhor. Em segundo lugar, o salmista nos ensina que depender dos caminhos de Deus revela um coração contrito. Revela um coração contrito. Veja comigo os versos de número 6, 7, 8 e 10. Diz assim: lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Verso 8. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Verso 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Verso 11. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Meus amados, os caminhos de Deus forjam no seu povo um coração humilde, mas forjam também um coração contrito e penitente. Em muitos momentos que nós passamos na vida, o objetivo de Deus é moer o nosso coração, humilhar o nosso coração, para que a gente aprenda a sermos quebrantados e contritos diante dEle. O salmista Davi, no Salmo 25, os versos que nós acabamos de ler, é realista, e ele sabe que na caminhada com o Senhor, nós revelamos as nossas imperfeições, todos nós. Deus não chama para caminhar com Ele homens e mulheres perfeitos ou perfeitas. Deus chama pecadores a caminhar com Ele, a ponto de sermos transformados de glória em glória, de fé em fé. Mas nessa jornada nós vamos revelar as nossas limitações, sim. Davi revelou as suas limitações, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ou mesmo sendo um homem que andou com Deus, Davi revelou as suas imperfeições. Por exemplo, eu destaco algumas. Em primeiro lugar, Davi revelou ao longo da sua caminhada a sua ostentação na relação com o poder. Segundo Samuel capítulo 11, verso de número 1, diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa e descansar. Em segundo lugar, Davi revelou ao longo da sua caminhada sua luxúria e cobiça por Batseba. Segundo Samuel capítulo 11, versos de 2 a 4. Em terceiro lugar, Davi revelou sua frieza em orquestrar a morte de Urias, segundo Samuel 11, versos 24 a 25. Em quarto lugar, Davi revelou sua omissão como pai, diante do incesto de Aminon contra Tamar, filha de Davi. Foi um pai omisso. Em quinto lugar, Davi revelou sua resistência em acolher e perdoar Absalão, seu filho, e é por isso que Absalão se revolta contra ele e trama roubar o trono do pai, porque ele não obteve o perdão do seu pai. Em sexto lugar, Davi revela sua arrogância, sua prepotência, em organizar, em planejar um recenseamento do seu exército, segundo Samuel capítulo 24, verso de número 1.
dando ocasião para a morte de milhares e milhares de pessoas. O fato de sermos homens e mulheres de Deus, meus irmãos, não significa que estaremos isentos de pecados e falhas morais graves. O fato de andarmos com Deus não significa que não cometeremos erros ou equívocos. Uma das grandes evidências de que estamos mais perto de Deus, grave o que eu vou dizer, uma das grandes evidências de que estamos mais perto de Deus, é quando tomamos consciência verdadeiramente dos nossos erros e pecados. Se você conversa com uma pessoa, e essa pessoa só fala dos seus feitos heróicos, das suas grandes realizações, mas nunca ela está disposta a abrir o peito e falar dos seus erros e limitações, duvide da espiritualidade dessa pessoa. Os homens e as mulheres de Deus que mais andaram com Deus foram os homens e mulheres sensíveis aos seus erros. Se você vai conversar com uma pessoa que se diz espiritual, e você chega para a pessoa: meu irmão, minha irmã, essa sua atitude, esse seu pensamento, essas suas palavras não estão coerentes com a palavra de Deus, e essa pessoa começa a racionalizar, essa pessoa começa a se auto-justificar, ou essa pessoa começa a terceirizar o seu pecado, duvide da espiritualidade dessa pessoa, porque as pessoas que mais andaram com Deus foram as pessoas que estiveram mais sensíveis aos seus pecados. É por isso que o salmista Davi, ele diz, verso de número 7, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Ele, Davi, não é bom, mas o Senhor é bom. Ele, Davi, não é perfeito, mas Deus é perfeito, e por isso ele clama pela misericórdia, segundo, conforme a tua misericórdia, Senhor, não te lembre dos meus pecados. Ao longo da jornada, nós precisamos, meus queridos irmãos, estarmos sensíveis, estarmos contritos, estarmos quebrantados e darmos nomes aos nossos pecados. Qual foi a última vez que você bateu o seu joelho no chão e confessou nome a nome os seus pecados? Qual foi a última vez que nós nos ajoelhamos para confessar os nossos erros, a dureza do nosso coração diante do Senhor? Qual foi a última vez que a gente sentou, que a gente ajoelhou, que a gente contrito, começou a dar nome a pecados como pecados invisíveis? Davi, ele ora, ele pede. O verso de número 8, ele diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. É necessário termos o coração contrito, meus irmãos, porque Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste àquele que tem um coração petrificado, endurecido, mas aqueles que são contritos, aqueles que são quebrantados, Deus mostra misericórdia. O verso de número 11 diz ainda: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Perceba, meus amados, que ele diz o meu pecado. Ele não fala os meus, simplesmente de forma genérica. Nós não sabemos que pecado foi esse. Talvez ele está se referindo aqui ao caso de adultério com Batseba. Talvez ele está se referindo aqui à trama de tirar a vida do inocente Urias. Talvez ele está se referindo aqui ao senso que tomou o coração dele de orgulho, de vaidade, de ostentação diante de Deus. Nós não sabemos. Mas Deus sabe, e ele se ajoelha, e ele pede perdão. Eu cito ainda Billy Graham, que diz o seguinte: não há problema que Deus não possa resolver, não há ferida que Ele, Deus, não possa curar, e não há pecado, diz Billy Graham, que Ele, Deus, não possa perdoar.
Enquanto não nos humilhamos e quebrantados e contritos, nos voltemos ao Senhor, rasgando os nossos corações diante da sua presença, não desfrutaremos da presença e da direção do Senhor das nossas vidas, pois o pecado nos separa da santidade de Deus. Enquanto a gente não for sensível, transparente diante do Senhor, abrindo as gavetas do nosso coração diante do Senhor, meus irmãos, para pedir perdão, para pedir transformação, para pedir graça, para pedir misericórdia, contritos, quebrantados, quebrados, dilacerados, derramados diante da presença do nosso Deus, que é rico em misericórdia, nós constantemente vamos sofrer a resistência do Senhor. Se nós queremos andar com o Senhor, nós precisamos ter coragem e um coração contrito, meus queridos, para reconhecer os nossos erros, para reconhecer as nossas fraquezas. É por isso que o salmista Davi convida o povo de Israel a cantar: lembra-te, Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua misericórdia, verso 6, que tens mostrado desde a antiguidade. Lembra-te, Senhor, porque se o Senhor não mostrar compaixão e misericórdia, a gente não vai conseguir. E a oração do salmista tomou a forma de um homem. A oração do salmista encarnou na pessoa bendita de Cristo Jesus, porque João, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 1, verso 29, João, o apóstolo, escrevendo, e João, o Batista, afirmando: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, cheio de compaixão, de misericórdia, de amor, o próprio Deus entrou na história para naquela cruz perdoar os nossos pecados, para naquela cruz assumir o nosso lugar naquela cruz, para naquela cruz nos substituir, levando sobre si os nossos erros, os nossos pecados, as nossas transgressões, para que a gente possa ser guiado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor vem sobre nós, meus irmãos, quando nós confessamos os nossos pecados. O Espírito do Senhor vem sobre nós, nos guiando e direcionando, quando nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que nós somos fracos, reconhecemos que nós somos falhos, reconhecemos que nós somos pequenos e falhos, limitados, para que a graça do Senhor, para que a misericórdia do Senhor caia sobre nós. Foi para isso que o Cordeiro de Deus veio ao mundo, para tirar todos os nossos pecados. Jesus Cristo morreu pelos pecados passados, presentes e futuros, por aquilo que nós já cometemos, por aquilo que cometemos e por aquilo que nós cometeremos. Ele assumiu todos os nossos pecados. E Apocalipse, capítulo de número 7, verso 14, diz: naquele grande dia, quando Jesus voltar, estará diante dele. Apocalipse 7, verso 14, diz: estes, a resposta do anjo a João, porque João vê diante do trono uma grande multidão, e João pergunta: quem são estes? O anjo responde, Apocalipse 7, 14, estes são os que vieram da grande tribulação. Abre parêntese, para você que acha que a igreja não vai passar pela grande tribulação, João está vendo aqui uma multidão de gente que veio da grande tribulação. A igreja, fecha parêntese, e essa grande multidão, qual é a característica dessa grande multidão que veio da grande tribulação? Lavaram as suas vestes e as branquearam, aonde? No sangue do Cordeiro. Ter as vestes lavadas e branqueadas significa pureza.
santidade, perdão. O povo que está diante do trono de Deus é um povo perdoado. Ninguém, meus irmãos, vai entrar nos céus, ninguém vai herdar o reino dos céus, ninguém vai adentrar nas mansões celestiais, sem antes ter sido perdoado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso substituto, Ele é o nosso Redentor, Ele foi aquele que assumiu na cruz do Calvário todos os nossos pecados, meus irmãos. Davi está cantando e convidando o povo de Israel a confiar e buscar o perdão de Deus. De Deus. Eu quero finalizar com a seguinte citação. Alguém já disse: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Não tenha medo de confiar os teus caminhos ao Senhor. Não tenha medo de confiar cada área da tua vida ao Senhor, porque Ele é quem mostra para você a direção, é Ele quem perdoa todos os teus pecados. Esse Deus se torna mais conhecido quando ao longo da nossa jornada, nos revelamos humildade e contrição, e um coração humilde e contrito é forjado em nós, quando nos voltamos para Cristo e para a sua cruz. Humildade e contrição. Vamos orar? Talvez essa tenha que ser, ou deva ser, o tema da nossa oração. Talvez é isso que nós precisamos. Deus, me dê mais humildade. Me dê mais humildade para reconhecer que sozinho eu não consigo dar o caminho, a direção. Eu preciso que o Senhor mostre para mim a direção. Talvez, quem sabe, meus irmãos, nós estamos perdidos, nós estamos cansados, nós estamos frustrados, porque o pecado tem sugado as nossas forças. Nós precisamos criar o hábito de pedir perdão, de confessar os nossos pecados ao Senhor. Deus, nessa noite nós queremos pedir ao Senhor que nos dê um coração mais humilde, que nos dê um coração mais sensível à Tua voz. Quebranta o nosso coração, porque o Senhor conduz os humildes, o Senhor não conduz os orgulhosos. A Tua palavra diz que o Senhor resiste aos orgulhosos, o Senhor resiste aos soberbos, aqueles que querem ser autônomos, aqueles que não querem ser ensinados, guiados. O Senhor resiste, mas o Senhor dá graça aos humildes. O Salmo 25 nos convida, Senhor, a sermos guiados pelo Senhor. Quantas vezes, meu Senhor, ao longo da nossa vida, nós em algumas áreas, ou em determinadas áreas, nós estamos perdidos, estamos cansados porque nós estamos caminhando segundo a nossa própria força, estamos cansados porque a gente está dando a direção conforme as nossas conveniências, estamos cansados porque nós estamos dando voz, ouvidos, melhor dizendo, às nossas próprias vozes. Estamos cansados porque há muito tempo, Senhor, não mais ouvimos a Tua voz. Estamos cansados, meu Senhor, porque inconscientemente nós achamos que tudo depende de nós.
E o Senhor nos ensina, através da história de Israel, através do Salmo 25 e através da história bíblica, que somente quando nós nos humilhamos diante da Tua presença, Jesus pega o nosso fardo, coloca sobre nós o seu jugo que é suave, e quando a gente começa a aprender dele, que é manso e humilde de coração, a gente encontra descanso para as nossas almas. Quantas vezes o que está nos pesando, Senhor, são os nossos pecados, a vaidade, o orgulho, a ostentação, a frieza espiritual, a inconstância, o egoísmo, pecados envolvendo imoralidades, a inveja, a maledicência. Quantas vezes, meu Senhor da glória, os pecados vão se somatizando nas nossas costas e roubando e drenando as nossas forças. Por isso, nesta noite, nós queremos te pedir perdão. Nos perdoa, Senhor. Perdoa meu coração. Perdoa o coração dos meus irmãos. Não permita, Senhor, que a gente continue essa corrida, essa jornada com o Senhor, carregando o peso do pecado, carregando o fardo do pecado. Nós queremos deixar o fardo do pecado da cruz de Cristo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue vos abençoando rica e poderosamente.